Olá a todos, meu nome é Thiago Maia, sou professor da UBTEC TI e com esse vídeo inicio uma série de vídeos relacionados à discussão de algumas questões que caem com frequência nas provas do ENAD, especificamente em questões que abordam conteúdos relacionados a algoritmos e estruturas de dados. Ok? Então, começando a nossa série de vídeos, vamos começar a discutir a seguinte questão, que é uma questão ENAD que caiu na prova de 2008, e especificamente a gente vai tratar a questão 14. Okay? Um programador propôs um algoritmo não recursivo para o percurso em pré-ordem de uma árvore binária com as seguintes características. Primeira, cada nó da árvore binária é representado por um registro com 3 campos. Chave, que armazena seu identificador, esquerda e direita, ponteiros para os filhos esquerdo e direito, respectivamente. Segundo, o algoritmo deve ser invocado inicialmente tomando o ponteiro para o nó raiz da árvore binária como um argumento. Terceiro, o algoritmo utiliza push e pop como funções auxiliares de empilhamento e desempilhamento de ponteiros para nós de árvore binária, respectivamente. A seguir está representado o algoritmo proposto, em que ele define um símbolo representando o ponteiro nulo. Está aqui à direita o algoritmo e daqui a pouco a gente vai discutir em detalhes. Com base nessas informações, e supondo que a raiz de uma árvore binária com n nós seja passada ao procedimento pré-ordem, julgue os seguintes itens. Primeiro, o algoritmo visita cada nó da árvore binária exatamente uma vez ao longo do percurso. Segundo, o algoritmo só funcionará corretamente se o procedimento POP for projetado de forma a retornar nulo caso a pilha esteja vazia. Terceiro, empilhar e desempilhar ponteiros para nós da árvore são operações que podem ser implementadas com custo constante. E quarto, a complexidade do pior caso para o procedimento pré-ordem é O de n. Baseado em tudo isso, a gente tem que marcar a opção correta, que no caso nessa questão é letra A, apenas o item está certo. B, apenas os itens 1 e 4 estão certos. C, apenas os itens 1, 2, 3 estão certos. D, apenas os itens 2, 3 e 4 estão certos. E todos os itens estão certos. Para a gente poder começar a tentar responder essa questão, é interessante a gente dividir para conquistar, digamos assim. Ler a questão com calma, separar as palavras-chave, para em cima dessas palavras-chave a gente poder identificar o conteúdo específico que a questão está abordando, para daí a gente poder montar uma estratégia de resolução. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nesse primeiro parágrafo que eu extraí da questão 14 da prova do ENAD de 2008. Okay? Um programador propôs um algoritmo não recursivo para o percurso em pré-ordem de uma árvore binária com as seguintes características. Bem, eu não vou conseguir responder essa questão se inicialmente eu sequer entender ou sequer compreender do que se trata de fato uma árvore binária. Então, o que é uma árvore binária, ok? Uma árvore binária se trata de uma estrutura de dados que é criada baseada no encadeamento de um conjunto de registros, que no escopo de árvore binária normalmente a gente chama de nós. Como a gente pode ver aqui no lado direito do slide, cada círculo presente nessa ramificação é chamado de nó. Especificamente, cada nó possui um endereço que o linka, que o identifica, que o endereça dentro dessa grande rede de nós. Especificamente, cada nó, separadamente, é composto por 3 campos. Okay? O primeiro campo é o conteúdo, que basicamente é o dado do nó propriamente dito, isto é, o dado que está contido em um determinado nó dessa lista encadeada, dessa rede de nós. Como a gente pode ver, aqui nesse exemplo localizado à direita do slide, cada nó possui um valor numérico, por exemplo. Este nó possui 2, esse 7 e assim sucessivamente. Cada número contido em um determinado círculo, a gente pode chamar o círculo de nó, cada número é o conteúdo do nó. Okay? Além do conteúdo, nós temos normalmente 2 ponteiros, que é um ponteiro esquerdo e um ponteiro direito. Esse ponteiro armazena o endereço do nó subsequente. Esse nó subsequente é o filho do nó superior. Como se trata de uma árvore binária, cada nó pode ter no máximo 2 nós filhos. Cada campo, ponteiro esquerdo e ponteiro direito, me permite percorrer a árvore e ter acesso aos nós filhos de um determinado nó pai.
Nesse exemplo aqui, um nó que possui o conteúdo 2 é chamado de nó raiz, que é o primeiro nó contido em uma árvore binária. A gente pode também ter a presença de nós folhas, que é justamente aqueles nós que não possuem filhos, ok? Por mais que a gente tenha destrinchado o conteúdo de árvore binária, pela prova do ENAD ser uma prova contextualizada, normalmente a própria questão traz informações acerca do conteúdo que está sendo julgado, que está sendo cobrado nesta. Como, por exemplo, aqui, o segundo parágrafo da questão traz todas essas informações que a gente descreveu de maneira mais detalhada aqui no nosso vídeo. Esses 3 primeiros tópicos da questão são simplesmente descrições de uma árvore binária. Continuando a análise, a gente pode ver também a presença das seguintes palavras-chave, né, que é percurso e percurso em pré-ordem. Mas o que é um percurso a ser realizado em uma árvore binária? Também, se eu não souber basicamente dessa informação, eu vou ter muita dificuldade em respondê-la. Então vamos dar uma olhada. Um percurso ou varredura é simplesmente a forma que um algoritmo pode acessar as informações de cada nó contido em uma árvore binária. Normalmente, para poder auxiliar no percurso ou varredura de uma árvore, a gente faz o uso de pilhas para poder a gente ter ciência dos nós já visitados e do próximo nó a ser acessado em um determinado algoritmo de percurso, algoritmo de varredura. Okay? Uma das principais varreduras, ou principais algoritmos de percurso existentes a serem aplicados em árvores binárias são a varredura infixa, por exemplo. Aqui no lado direito do slide, um exemplo de acesso ou de percurso de varredura infixa, onde a ordem de varredura é basicamente eu primeiro sempre acessar o nó esquerdo de uma subárvore, uma raiz de subárvore, para daí eu ter acesso ao nó direito. Aqui nessa figura a gente pode ver um exemplo onde cada nó possui um número, onde esse número especifica o momento que aquele nó foi acessado. Porém, essa questão aborda o percurso ou varredura, que a gente chama de varredura em pré-ordem. Basicamente, sempre eu estarei acessando a raiz de toda a subárvore contida na árvore binária por completo, para daí então fazer acesso ao seu nó esquerdo e finalizando acessando o seu nó direito. A gente vai explicar em maiores detalhes esse tipo de varredura quando a gente for analisando a questão, já que é esse tipo de varredura abordado nela. Okay? Continuando, a questão disse que existe um algoritmo produzido por um programador que percorre uma árvore de busca, ou uma árvore binária, utilizando-se um percurso de pré-ordem. Okay? Para a gente poder ver o funcionamento desse algoritmo, seria interessante que no momento da resolução desta, a gente possa definir uma árvore binária como exemplo e eu possa executar instrução por instrução para ver como o referido algoritmo reage em cima de uma árvore binária. Então a gente vai tomar, por exemplo, essa árvore descrita aqui no slide da parte direita. Numa prova, seria interessante, por questões de tempo, que vocês pudessem utilizar um exemplo um pouco mais reduzido, mas até para vocês, para que a gente possa aproveitar esse exemplo de questão para poder discutir um pouco mais a respeito do conteúdo relacionado a árvores binárias, a gente vai adotar essa árvore binária um pouquinho mais extensa, mas deem prioridade para, quando vocês forem aplicar um algoritmo em cima de uma determinada estrutura, utilizar estruturas um pouco menores. Okay? Pois bem, o procedimento a seguir, na primeira instrução dela, ele já atribui como o primeiro ponteiro, ou o primeiro nó a ser percorrido aqui no meu algoritmo, como sendo o nó raiz da minha árvore, que nesse caso é justamente o nó que contém o dado 2. Okay? Continuando o algoritmo, aqui eu estou analisando que enquanto o ponteiro para o próximo nó da minha árvore for diferente de nulo, que é o caso aqui, que a gente está utilizando o nó raiz da minha árvore, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Primeiramente, eu vou ter acesso ao seu conteúdo, que no caso aqui ele chama de chave, e vou imprimi-lo na tela. No caso, vamos adotar esse quadradinho preto aqui como sendo o meu console, onde
a cada execução de um comando escrevo, eu vou imprimir o conteúdo de um nó na tela. Nesse caso, primeiramente, eu vou imprimir o conteúdo do nó raiz, que nesse caso é o 2. Se esse nó tiver filhos à direita, isto é, se o ponteiro direito deste nó não for vazio, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu filho à direita e vou empilhá-lo. Eu vou utilizar a pilha, indicando que o primeiro nó empilhado vai ser o meu filho à direita, o filho à direita do nó em questão. Vou analisar também se existem filhos à esquerda para um nó corrente. Caso exista, eu vou empilhá-lo. Okay? O algoritmo prossegue simplesmente com um comando pop de pilha para eu permitir com que o nó mais superior o filho mais superior seja extraído da minha pilha e este ser um novo nó corrente para ser utilizado no algoritmo de varredura. Então, eu deixo de trabalhar com o nó raiz e passo a adotar o nó 7, que é o nó raiz na minha subárvore composta pelos nós 2, 7 e 6. Atingindo o fim do enquanto, eu volto para o comando enquanto e analiso se uma nova iteração precisa ser realizada. O que é verdade, já que o ponteiro ainda não é nulo. Eu continuo aqui com o nó 7 e continuo a minha estrutura de repetição com as instruções que foram realizadas anteriormente com o nó raiz. Imprimo o conteúdo 7 e empilho os filhos 6 e 2. Logo em seguida, eu extraio da minha pilha, eu realizo o comando pop do nó 2 e ele passa a ser o meu nó corrente da minha árvore. Imprimo o nó 2. Como o nó 2 não possui filhos, então basicamente tudo aquilo que está dentro das estruturas condicionais, isto é, os push inseridos em cada si para os nós direito e esquerdo serão desconsiderados. O 6 será desempilhado, ele vai passar a ser um novo nó corrente da minha árvore binária. Imprimo o seu conteúdo. Como o 6 possui filhos esquerdo e direito, ambos serão empilhados. O nó 5 passará a ser o nó corrente da minha árvore. E isso será repetido para todos os demais nós da minha árvore binária, até que eu tenha percorrido todos os nós. Eu não tenha mais nós a serem desempilhados, e essa questão do ponteiro nulo, indicando que eu não tenho mais nós a serem desempilhados, significa que eu, de fato, acessei todos os nós da minha árvore, tive acesso a todos os seus conteúdos e, portanto, eu posso encerrar a iteração e, por fim, encerrar o procedimento em questão. Baseado nessa análise, eu posso julgar cada um dos itens cobertos ou cobrados na minha questão. No primeiro tópico, ele questiona que o algoritmo visita cada nó da árvore binária exatamente uma vez ao longo do percurso. Baseado na execução do algoritmo, a gente pode perceber que, de fato, cada nó da minha árvore binária foi acessado exatamente uma vez, como a gente pode verificar aqui no console de saída, na execução do nosso algoritmo. Então, isso aqui é verdade. Segundo tópico, o algoritmo só funcionará corretamente se o procedimento POP for projetado de forma a retornar nulo caso a pilha esteja vazia. Justamente, a pilha vazia indica que realmente eu percorri toda a árvore. Se eu não tenho uma forma de verificar se a pilha está vazia, eu não tenho como saber os nós que já foram visitados e os nós que ainda faltam ser visitados. Portanto, é critério obrigatório, de fato, eu ter a informação de que a pilha em questão está nula ou não durante a execução do meu algoritmo. Portanto, o tópico 2 também é verdadeiro. Terceiro tópico. Empilhar e desempilhar ponteiros para nós da árvore são operações que podem ser implementadas com custo constante. Se eu puder executar o mesmo procedimento, ou a mesma ação, o mesmo comando várias vezes, isso significa que eu posso executar tais operações com um custo constante.
Como eu estou trabalhando com pilha, e pilha, para eu ter acesso a informações de uma pilha, eu sempre estaria acessando o primeiro elemento desta. Como sempre eu vou ter que acessar o primeiro elemento, como sempre eu vou repetir a execução de uma mesma operação, isso em complexidade de algoritmo, a gente diz que o acesso ou a execução de tais instruções são realizados em um custo constante. Portanto, a opção 3 também é verdadeira. Já na quarta opção, ele questiona que a complexidade do pior caso para o procedimento pré-ordem é O de n. Normalmente, a complexidade O de n é atribuída a algoritmos de execução linear. Informações na questão e como o procedimento foi implementado dão indícios de que tal procedimento realmente, no pior caso, possui a complexidade O de n. Como, por exemplo, a questão diz que o algoritmo não é recursivo. Isso é um forte indício de que o algoritmo possui a complexidade O de n. E o principal que a gente pode afirmar que a complexidade do algoritmo em questão é O de n é que existe apenas um bloco de repetição. Quando estou atribuindo a complexidade, normalmente em um algoritmo que possui no mínimo uma estrutura de repetição, a gente diz que esse algoritmo possui uma complexidade O de n, que é o caso do procedimento pré-ordem. Se no caso eu tivesse loops aninhados ou estruturas de repetições aninhadas, a gente elevaria esse n no fator específico pela quantidade de repetições aninhadas existentes, como por exemplo, se eu tivesse um enquanto aninhada a outro enquanto, a gente poderia dizer que a complexidade desse algoritmo é O de n ao quadrado, porque eu teria duas estruturas de repetições onde duas estruturas estão aninhadas. Se eu tivesse três estruturas de repetição aninhadas, a gente poderia dizer que a complexidade desse algoritmo é O de n ao cubo, e assim sucessivamente. Como o algoritmo não é recursível, só tem uma estrutura de repetição, a gente pode verificar que esse procedimento possui uma execução linear, portanto, a gente pode afirmar que, de fato, a complexidade, no pior caso, para esse procedimento é O de n. Baseado em toda a análise discorrida no vídeo, a gente pode, de fato, concluir que a resposta correta é a letra E, pois, de fato, todos os itens estão certos. Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês, não só no conteúdo relacionado à árvore binária e à complexidade, mas sim a como interpretar uma questão ENADE. Futuramente a gente vai ter novos vídeos a respeito de algoritmos e estruturas de dados. E espero contar com a audiência de todos para os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Obrigado.